Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, domingo é sempre uma bela oportunidade para programar a nossa semana, principalmente baseados na Palavra de Deus. Ouvir a Palavra de Deus e aplicá-la na vida é muito importante. E a Palavra de Deus hoje nos fala sobre vários assuntos, mas principalmente vai nos levar até a pregação de Jesus. Somos livres. Única obra de Deus que Ele criou tem liberdade de escolha. Pode escolher uma ou outra coisa, em seu favor ou contra. O livro do Eclesiástico, na primeira leitura que nós ouvimos, nos fala: diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. E ele pode escolher uma outra coisa. No livro do Deuteronômio também, Moisés fala para o povo: vocês têm para escolher a vida ou a morte, fidelidade e diálogo com Deus ou negar. Então, a escolha é um privilégio do homem, uma grande virtude, mas que pode se tornar contra ele. Seguindo as opções boas, em favor e na convivência com Deus, o que nos espera? Qual é a coisa que a gente vai receber? Aí São Paulo, na segunda leitura, na carta aos Coríntios, nos escreve uma coisa interessante também. O que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração algum jamais presentiu. Então, as coisas devem ser bonitas. As coisas devem ser na medida que só Deus pode fazer. E nós imaginamos Deus Todo-Poderoso, que criou todo esse maravilhoso universo, o que Ele não preparou para os seus amigos. Podemos imaginar que de fato, algo que nos espera, se nós amarmos a Deus, Ele vai nos receber como seus amigos, numa vida eterna, não para algum tempo, não para passar férias, não para passar final de semana, mas eternamente. Por isso vale a pena. E esse caminho de Deus, Ele nos exige, acima de tudo, o amor. O Evangelho de hoje é muito interessante. Jesus fala sobre as leis. Mas as leis o homem já recebeu. Recebeu no Antigo Testamento, Moisés trouxe para o ser humano, para o povo,
uma lei perfeita. Uma lei que define a fé em um só Deus e depois o relacionamento entre as pessoas. O que Deus entrega para o homem não pode ser imperfeito, é perfeito. Por isso, se é perfeito, é para sempre, não para um determinado tempo. E de repente essa lei se coloca perante as dúvidas na época de Cristo. Por quê? Porque durante tempo surgiram aqueles que começaram a interpretar a lei. Poderíamos dizer, surgiram os advogados que queriam aplicar a lei conforme as suas interpretações. E aí aconteceu algo muito errado. Começaram a colocar a letra da lei mais importante do que o espírito. E por isso, na interpretação dessas leis, começaram a aparecer mais as coisas de exterior. Os judeus falavam, cobrando mais o número dos passos dados durante o dia de sábado, do que as formas de obras de caridade, de amor, de respeito. E assim começaram a aparecer os rituais, as formas das celebrações. Começaram a surgir tantos detalhes que a lei de Deus, reduzida em 10 mandamentos, transformou uma interpretação em várias páginas, várias formas. E Deus colocou a sua lei muito clara, porque Ele colocou o espírito dessa lei. Amar a Deus sobre todas as coisas. Depois, respeito do ser humano, do pai, da mãe. E quando Jesus veio, Ele observou exatamente essas práticas. Ele percebeu, aliás, como Deus, Ele sabia muito bem que as práticas eram muitas vezes opressão para o povo. Por isso Jesus disse no Evangelho de hoje: se a vossa justiça será como a dos mestres da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino de Deus. Então, não condenou a lei, mas condenou a interpretação da lei. E sobre a lei, aqueles que pensavam que Jesus ia mudar, porque falava como autoridade, como eles próprios perceberam, Ele fala como autoridade. Mas Jesus disse claramente, eu não vim para mudar a lei, não. Não vai mudar nada, nada, nada. Toda lei é perfeita. Mas vocês precisam receber essa lei conforme o espírito da lei. E aí começa a citar alguns exemplos. Não matarás, diziam antigos. Mas o que significa não matar? Só não matar fisicamente? E aí Jesus começa a explorar e colocar o espírito da lei. Maltratar a pessoa, desonrar a pessoa, tirar ou diminuir a sua dignidade, significa matar a pessoa, o próximo. Por isso, Jesus coloca a espírito da lei, que o ser humano precisa ser respeitado, ser amado como irmão, não pode ser maltratado, porque isso significa a matar, tirar a honra, tirar o nome, tirar a pessoa, a dignidade, significa matá-la. Depois Jesus vai passar para o matrimônio, para a pureza, colocando essa fidelidade dentro do coração. Porque aquilo que está no coração, aquilo que está na mente, depois vai repercutir também nos atos. O pecado começa no coração, começa no olhar, depois se concretiza, se realiza na prática. Jesus fala sobre a fidelidade matrimonial. Quando os judeus disseram, mas Moisés permitiu o adultério, o divórcio. Jesus disse, não, errado.
Ele fez isso por causa da dureza dos vossos corações. Mas no início não era assim. Jesus quer dar exatamente a dignidade do Espírito, dos mandamentos. E por último ele fala sobre o juramento. Que a nossa palavra tenha credibilidade. Acostumamos de mentir, de inventar tanto, desde a época de Cristo até mais cedo, antes, que Jesus disse que o vosso sim seja sim, que as pessoas acreditam que você sim é sim, não precisa jurar, não é não. A credibilidade na sua palavra é suficiente sem necessidade de jurar. Caros irmãos e irmãs, são as palavras de Deus que nós ouvimos hoje. Mas seria talvez pouca utilidade se nós pararmos por aqui. Se nós olharmos para a palavra de Deus, olhando para as práticas da época de Cristo, talvez os julgar, dizer, poxa, eles como Jesus não conseguiram aproveitar a presença. Não, a palavra de Deus, conforme o Paulo fala, é penetrante, como espada. E a palavra de Deus precisa ser para nós uma orientação hoje, aqui e agora. Se nós não aplicarmos a palavra de Deus na nossa vida, a própria Bíblia será inútil para nós. Dói que doer. Não importa se eu fico revoltado, se eu fico negando, se eu fico triste, a palavra de Deus não muda. E ela precisa ser aplicada na nossa vida para o nosso bem. Para um dia nós possamos entrar naquelas maravilhas que Deus preparou para nós. E o que essa palavra quer dizer para nós? Exatamente aquilo que Jesus falou. A lei, nos dias de hoje, é interpretada como na época de Cristo. O que me agrada, eu aceito. O que não me agrada, eu pelo menos disfarço, esqueço, tiro. Como na vida civil, né? Os bons advogados fazem milagres, né? Os bons advogados bem pagos vão conseguir driblar tanto a lei, que a pessoa visivelmente cometeu o crime, mas ela vai ser livre. Por quê? Porque interpretação da lei. Assim acontece também na lei de Deus. Assim nós muitas vezes, pelo rigor e aquilo que nós fazemos, achamos como dureza da lei. Mas aquilo que nós não praticamos, deixamos um pouquinho mais fácil. E aí que o Cristo vai nos dizer, sejam acima de tudo humanos. Sejam aquilo que Santo Agostinho vai dizer, ame e faz o que quiser. Mas que amor que ele se referiu? O amor que tem como base o respeito humano. Não amor na minha interpretação, mas o amor que leva ao próximo aquilo que eu gostaria de receber. Então, nós precisamos, acima de tudo, tratar a lei sempre dominada pelo amor. Como, caros irmãos e irmãs, quando nós olhamos para o outro, com tanta facilidade, nós falamos mal do outro. Com tanta facilidade, nós julgamos os outros. Seja da família, seja dos vizinhos, seja na comunidade. E falar mal da pessoa significa matá-la. São as palavras de Cristo, não minhas não. Falar mal da pessoa, às vezes, falar as coisas que ela não gostaria que aparecesse, que nem se sabe se são verdade ou não verdade, mas eu já falo que é verdade. Mata a pessoa. Como, caros irmãos e irmãs, muitas vezes as regras litúrgicas são colocadas mais do que espírito da participação.
Não são poucas vezes aqui, área muitas vezes de praias. Não quero que vocês me entendam bem. Mas chega uma pessoa um pouquinho do vestido inadequado para na igreja, mas às vezes nem acostumada de participar. E na igreja, nós crentes, fiéis, rígidos, jogamos as pedras. Nossa, como podia entrar? Que sem vergonha. Além que nós devemos fazer o quê? Esperar, não julgar não. Pensar por quê, depois eventualmente falar com a pessoa. Escuta, a igreja é o ambiente. Não é certo isso. Mas trazer a pessoa e não afastá-la. Trazer para a igreja, para ela melhorar, compreender e não jogar pedra com tanta facilidade. Queridos irmãos, quantas vezes na comunidade principalmente, onde todo mundo se conhece, e de repente a pessoa entra na fila da comunhão e os outros se lampuxam. Ela não pode, não, pela lei não pode. Mas você escutou a confissão dela? Você foi na hora da confissão, se ela de repente tem um motivo, falou com o confessor, pediu permissão, recebeu permissão. Tem casos. Então julgar significa prejudicar tanto a pessoa como nossa igreja. A lei muitas vezes é importante, mas ela não pode superar o amor. São Francisco não de Assis, esqueci agora o sobrenome, Sales, escreveu uma carta para sua amiga. E nessa carta é uma coisa muito interessante e bonita. Ele escreve, minha querida amiga, que você que participa na missa, nos atos da igreja, precisa saber uma coisa, que se pelo caminho para a igreja, você encontrar uma pessoa que caiu na rua, ou uma pessoa que necessita a sua ajuda, deixa de ir na missa, ajuda a pessoa. Porque naquela pessoa que precisa, o Cristo está presente da mesma forma, ou até mais do que na igreja da celebração. Não digo isso para negar a importância da missa, nada disso. Mas a necessidade de ver outra pessoa com amor, com carinho, humanizar os nossos relacionamentos. É isso que Jesus fala no Evangelho de hoje. É isso que Jesus chama a nossa atenção, para que não sejamos frios, egoístas, mas que sejamos sempre abertos. Jesus fala sobre o matrimônio, sobre a vida matrimonial, sobre a família. Eu costumo falar nos casamentos, que quando o casal está perante o altar para jurar, todo esse juramento que vocês sabem muito bem, falo, olha para ele, para ela e fala, eu te amo, eu te amo. Mas não fala isso perante no banheiro, perante o espelho. Não fala perante o espelho, porque no espelho você ama muito. Aquele cara, aquela menina que está na frente do espelho, você tem paixão enorme. Deixa essa paixão e dirige essa paixão para outra pessoa, para seu marido, para sua esposa, para seu esposo. Porque na medida que você vai esquecer de si, você vai proteger o amor. Quando você se casa, você precisa deixar um pouco a sua liberdade, entre aspas. Quando você vai querer, como solteiro, sair para jogar bola, sair no barzinho com os colegas, não se esqueça que você tem esposa. E se de repente ela precisa de outra coisa, tem que fazer. Eu sou livre. Está livre? Livre para você, mas não livre para outra. E a esposa que quer sair com os colegas, não é? Fazer comprinhas ou fofoquinhas, etc. E o seu esposo está lá, sozinho. O amor deve ser compartilhado. Só assim que é o amor que vem de Deus.
Nós muitas vezes expressamos e valorizamos o nosso amor egoísta. Eu. E Jesus fala, não eu, é você. Assim que Deus agiu, assim que Deus nos ama e por isso Ele enviou o seu Filho para nós, para a nossa salvação. Deus olhou para nós, Ele nem olhou para seu Filho. Lembram-se a oração dele no Horto das Oliveiras? Pai, tira de mim esse cálice. E o pai disse, filho, infelizmente não. Infelizmente não. Porque eu amo essas criaturas. Eu amo tanto que não vou deixar você não participar nesse cálice, não beber nesse cálice. Queridos irmãos e irmãs, é isso. É isso que a palavra de Deus quer nos dizer hoje. Radical, dura? Talvez. Mas o prêmio é muito mais bonito do que o ambiente aqui, que eu tenho sorte que começou aqui em Itaipu, né? Vocês podem de repente dizer, melhor do que aqui? Não existe, existe sim. Existe o paraíso, que é muito mais bonito, mais gostoso, mas principalmente onde se vive o verdadeiro amor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e principalmente nos ilumina, para que sejamos cada vez mais fraternos, amigos, familiares, na família, na comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.